Amém. Bom dia a todos, mais uma vez, aqueles que chegaram agora. Andy, nós vamos dar início, vamos fazer 2 orações, querida? Pode Vamos, uma ser? delas sou eu que faço? Sim, eu vou fazer a primeira e você faz a segunda e na sequência você já fica com a palavra, tá bom? Ok. Uhum. Bondoso Deus, Paizinho Santo, aqui estamos na tua presença, agradecidos ao Senhor por ter nos acordado e por nos colocar diante do teu altar. Graças ao Senhor pela vida da Andy, Senhor, que se dispôs a transmitir a tua palavra nesta manhã. Tome ela em teus braços de amor, cuide dela, o Senhor sabe do empenho dela na sua obra, na missão, e ali ela está em mais um espaço de aprendizagem, de ensinamento, e como ela pediu, Senhor, que todos aqueles jovens que ali estão participando, que ali estão sendo orientados, possam ter as suas mentes renovadas na certeza de que o melhor dessa vida está na presença do Senhor. Tome ela agora mais uma vez, faça dela, Senhor, um instrumento teu. Em nome de Jesus, eu oro também por cada participante, por cada pessoa que aqui chegou, para que a mensagem possa atravessar cada coração aqui presente, trazendo paz, trazendo transformação, trazendo renovo, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Maravilhoso Deus, nesse momento, ainda na tua presença, gostaria de te agradecer pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui como um instrumento teu para trazer uma mensagem importante para as pessoas que estão aqui, Senhor. Eu não sou digna, eu não tenho mérito algum em mim mesma, mas eu te agradeço porque o Senhor é aquele que capacita qualquer pessoa a fazer a tua vontade. Te peço que possa me tomar em tuas mãos nesse momento e também que o Senhor possa estar com cada uma das pessoas que está aqui nessa sala. Que essa mensagem que será compartilhada, Senhor, possa trazer alguma diferença, alguma transformação, alguma mudança na vida de cada um de nós. Eu te peço essas bênçãos, Senhor, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Andy, aqui a gente costuma dizer que sempre é as mesmas palavras. A boca é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que ele te abençoe, minha amiga. Amém. Fique à vontade. Amém. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Eu sou meio ignorante digital. Gente, eu queria dizer primeiramente que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Fiquei vibrando quando recebi o convite. É sempre um privilégio muito grande compartilhar aquilo que Deus tem nos ensinado, né? Então, eu estou muito feliz. Para aqueles que não me conhecem, meu nome, meu apelido, na verdade, mas é quase um nome, né? É Andy. Eu tenho 22 anos. Atualmente, eu estou em Brasília, estou participando de um projeto missionário aqui. A gente está fazendo um curso de um mês. E eu peço, inclusive, que vocês estejam em oração por esse projeto, tá bom? E, enfim, tenho estado na obra do Senhor já tem alguns anos. Passei pela Serra do Cipó, fiz o curso missionário lá de 6 meses. Depois eu fui para alguns outros lugares, fiz outros trabalhos. E atualmente eu moro no Lei Esperança do Brasil. Não sei quem conhece, mas é uma escola missionária e um centro de estilo de vida natural. Quem não conhece, vale a pena conhecer. A gente pode conversar depois, se alguém quiser o meu contato, pode pedir para as pessoas da organização aqui, que eu vou ter o maior prazer em conversar com vocês. Mas indo então para a mensagem de hoje, ação, reação e salvação, né? Essa mensagem, ela veio para mim em um momento, em uma semana, em que eu estava tendo algumas dificuldades pessoais. E, assim, eu sou uma pessoa muito calma, aparentemente, né? Então, é difícil as pessoas me verem irritada, né? E aí, nessa semana, apesar de estar fazendo todas as minhas atividades normalmente, tendo uma relação aparentemente normal com as pessoas, eu tive algumas reações muito negativas a algumas situações que aconteceram. E aí eu parei para meditar no que aquilo queria dizer sobre o meu cristianismo, né? E aí eu comecei a fazer um estudo. Então, isso que a gente vai ver aqui é mais um estudo sobre um tema que Deus me deu nessa semana.
E acredito que vocês vão poder extrair lições também para vocês, assim como Deus me ensinou, através de todos esses textos que a gente vai ver. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser entender o significado, o conceito de ação. O que é agir? Agir é fazer alguma coisa, realizar algo, é um verbo, né? Então, fazer, construir alguma coisa, enfim, as N possíveis coisas que a gente pode fazer, né? É um comportamento. Então, isso é agir, fazer, comportar-se, realizar e etc, né? E as ações, elas são muito importantes na vida cristã. Eu acredito que todos vocês vão concordar com isso. É ou não é? O que a gente faz diz alguma coisa sobre o nosso cristianismo. E um exemplo básico que eu vou colocar aqui é esse texto do Ciência do Bom Viver. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e é amável, né? Então, saber amar, ser amável com as pessoas, ser cortês, é um comportamento, né? E é uma coisa que diz, sim, alguma coisa sobre o nosso cristianismo. Inclusive, a Bíblia também fala que a fé sem obras é morta. Então, as obras e a fé, elas estão intimamente relacionadas. Não é aquilo que eu faço diz alguma coisa sobre a minha fé, se eu realmente creio ou não em Deus. E aí eu me deparei com esse texto aqui, gente, que foi uma coisa muito interessante para mim naquele momento. É com relação a essa questão de obras, motivação, e o coração egoísta poder ou não fazer coisas boas, né? A gente vai entender um pouquinho melhor aqui, ó. É verdade que pode haver uma aparência de retidão, mesmo sem o poder renovador de Cristo. Ou seja, então é possível que às vezes eu tenha uma aparência de santidade, mas que na verdade o meu coração ele não tenha sido renovado, seja um coração egoísta. O desejo de ter influência e de ser estimado pelos outros pode levar a uma vida bem ordenada. Então, às vezes, eu quero ser gostado pelas pessoas e aí isso vai moldar aquilo que eu faço. Então, opa, não vou fazer isso aqui, porque senão as pessoas vão deixar de gostar de mim, né? Quem nunca? Eu não sei, eu acredito que a maioria das pessoas em algum momento da vida já fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa com essa motivação aqui, né? E não que seja errado, tá? Na verdade, acho que depende da quantidade e de uma série de fatores, né? Mas, enfim. O respeito próprio pode nos levar a evitar a aparência do mal. Então, às vezes, eu não quero que as pessoas me vejam de uma determinada maneira, então eu não faço determinada coisa. E aí a irmã termina dizendo aqui, ó, o coração egoísta pode promover atos generosos. Então, às vezes, eu posso fazer a coisa certa pelas motivações erradas. Então, essa é a mensagem, essa foi a lição que eu tirei desse texto aqui. Às vezes, eu posso fazer alguma coisa pelo desejo de ser estimado pelas pessoas, eu posso fazer alguma coisa para evitar que as pessoas me vejam de uma forma negativa, e, resumindo, eu posso fazer as coisas por motivações egoístas. E aí, eu me deparei com esse outro texto aqui. Será que a lei, ela diz respeito somente ao que a gente faz exteriormente, né? E aí eu pensei nos fariseus. Porque os fariseus, eles eram muito bons, né? Ali com a letra da lei. Então, exteriormente, eles eram aparentemente irrepreensíveis, né? Mas a gente vê muito ali nos evangelhos Jesus e os fariseus tendo conversas, assim, bem profundas sobre essa questão, né? Da questão da piedade prática, da renovação do coração e tudo mais, e essa piedade externa, que era muito o que eles tinham, né? E aí esse texto diz assim, ó, que a lei de Deus é ampla em suas reivindicações, e que se a lei alcançasse apenas a conduta exterior, os homens não seriam culpados em seus maus pensamentos, desejos e desígnios. Mas a lei requer que a própria alma seja pura e a mente santa, para que os pensamentos e a sensibilidade estejam de acordo com a norma de amor e justiça. Então, a lei de Deus, ela é muito ampla nas reivindicações, ela não diz respeito somente ao que eu faço exteriormente, apesar de que isso é uma demonstração, sim, do que eu sou, mas não é completo, né? Vai além. Os nossos pensamentos, desejos, desígnios, motivações, né? Tudo isso diz respeito à obediência ou desobediência à lei de Deus. E as conclusões que eu cheguei até ali, então, é que eu posso, naquela semana, né, na qual Deus me deu essa mensagem, eu estava trabalhando normalmente, estava fazendo as minhas atividades todos os dias,
Eu estava sendo obediente, estava sendo gentil com a maior parte das pessoas, mas em muitos momentos o meu coração estava cheio de egoísmo e eu estava sendo movida estava agindo pelas motivações erradas, né? E aí eu entendi que isso também é um problema a ser corrigido. E aí eu comecei a pensar sobre as reações, né? Porque eu fui colocada em situações em que eu tinha que pensar rápido e agir rápido, e foi nesse momento em que eu tive reações negativas, reações ruins. Mesmo que não fossem aquelas reações super explosivas, mas eu sabia que aquilo que estava saindo de mim não era bom. E aí eu pensei na palavra reação, né? Que é aquilo que é mais espontâneo, que sai de você e que você não tem muito tempo para ficar ali filtrando e pensando, né? O que é reação? É o comportamento de um ser vivo manifestado em presença de um estímulo. É a reação incondicional ou natural, é algo que sai espontaneamente, resposta dada às ações de outros para comigo ou de circunstâncias inesperadas. Então, basicamente, é aquilo que eu faço em resposta a um estímulo que eu recebo do exterior, do ambiente, de alguém, né? Aquilo que sai espontaneamente. E aí, esse litro de leite aqui, vamos supor, então, que eu estava com esse litro de leite, caminhando tranquilamente, leite de coco, com certeza, né, gente? Que, não sei, eu particularmente não bebo leite, já tem algum tempinho. Mas então, supomos que isso aqui seja um leite de coco, né? Não sei se vocês gostam de leite de coco, mas eu gosto bastante. Eu estava caminhando com esse leite de coco, e aí ele caiu, ele entornou, e aí muito leite de coco se esparramou por todo lado, né? E por que que derramou esse leite de coco, né? Foi porque eu caí e o vidro, a garrafa entornou e saiu rolando da minha mão? Foi por isso que o leite de coco saiu para fora? Na verdade, saiu o leite de coco para fora porque tinha leite de coco dentro da garrafa, né? E aí essa foi uma ilustração que uma vez eu vi um palestrante usando que eu achei bem interessante. Então, aquilo que sai para fora de mim, sai porque estava dentro, não é? É uma coisa até muito básica, muito óbvia, mas que tem uma significação profunda. E Jesus um dia falou isso, esse princípio está na Bíblia, que a boca fala do que o coração está cheio e que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más. Então, o que sai para fora é o que está dentro, né? Independente de eu ter tido, especialmente quando eu não tive tempo para filtrar aquilo. Então, saiu uma palavra mal falada, um pensamento ruim, uma motivação errada para fazer alguma coisa, e isso saiu para fora porque estava dentro do meu coração. E aí eu me fiz algumas perguntas nessa semana. Quem sou eu quando agem rudemente comigo, né? O que sai para fora de mim ou o que sai nos meus pensamentos, o que aparece nos meus pensamentos? Quem sou eu quando eu me sinto injustiçada? Então alguém fez alguma coisa comigo que opa, isso não tá certo, isso não deve ser dessa maneira, né? E às vezes a gente vai estar em situações em que a gente realmente não fez nada para merecer alguma coisa que as pessoas façam comigo, mas nenhuma reação negativa é justificada, né? E a gente vai entender um pouquinho melhor mais para frente. Quem sou eu quando preciso fazer alguma coisa para os outros que não me beneficia diretamente ou que pode até mesmo me trazer algum tipo de prejuízo? Então, às vezes, a gente precisa fazer alguma coisa para alguém, as circunstâncias indicam isso. Talvez Deus me pede para beneficiar alguém de alguma determinada maneira, mas aquilo pode me trazer algum prejuízo ou vai gastar o meu tempo, vai demandar alguma coisa de mim que eu não estou disposta a fornecer, né? Como eu reajo? O que eu penso? Como que eu me comporto em relação a isso, né? O que eu sinto e como me comporto quando eu sou repreendido? Isso aqui é um ponto extremamente difícil para a maioria das pessoas, né? Para o ser humano como um todo, porque o nosso coração, ele não gosta muito, né, gente, de ser repreendido. Mas é necessário, né? Nessa nossa caminhada cristã, em que a gente vai se deparar com muitas dificuldades e nessas relações humanas também, né? A gente vai sair para fora muita coisa ruim. E às vezes as pessoas vão ver coisas que a gente não está vendo, e é o momento que as pessoas vêm falar conosco, que isso é uma coisa benéfica, uma troca benéfica, né? Mas muitas vezes a gente não reage bem porque aquilo dói, né? Fere o orgulho. Então, como eu reajo, como eu me sinto, o que eu penso nessas situações? E aí, me deparei com esse outro texto aqui também, falando sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante. A irmã White fala que o autoconhecimento ele nos conduz à humildade, porque a gente vê a nossa pequenez, né? É o momento em que a gente vê a nossa pequenez e a gente contempla o alvo, Jesus, e a gente vê que a gente está distante, e a gente reconhece que precisa do Senhor para chegar lá.
Mas vamos ler esse texto então. Está falando que é em misericórdia que Deus revela aos homens seus defeitos ocultos. Ele deseja que examinem criticamente as complicadas emoções e motivos do seu coração e detectem o que está errado, modifiquem sua disposição e refinem as suas maneiras. Deus deseja que seus servos se familiarizem com o próprio coração, a fim de lhes levar um conhecimento verdadeiro da sua condição. Permite ele que os fogos da aflição os assaltem para que sejam purificados. Então, muitas vezes, Deus nos coloca em situações difíceis, situações assim que nos confundem, sabe? Que a gente nem tem tempo de reagir direito àquilo, a pensar antes de reagir, na verdade, né? Porque Ele quer que a gente conheça o que tem dentro, realmente dentro do nosso coração. É nessa hora que você coloca para fora o que realmente tem ali, né? Se você tem muito tempo para pensar e calcular tudo, nem sempre vai sair para fora o que realmente tem dentro de você, né? Mas Deus, ele quer que a gente conheça o nosso coração para que ele possa, então, purificá-lo, né? Parte do processo de purificação. Então, dificuldades, provações e purificação. E a gente tem estudado muito isso na lição da Escola Sabatina, né? Essa relação entre as dificuldades, a dor, o sofrimento e etc. Essas dificuldades da vida com as quais a gente se depara, né? Com o desejo do Senhor de purificar o nosso coração. E aí, quando se fala, então, de purificação e justificação, esses assuntos muito significativos para a vida cristã, a gente não pode deixar de pensar no nosso exemplo principal, que é o Senhor Jesus, né? A Bíblia fala que nós devemos ter o mesmo modo de pensar de Jesus. Como era esse modo de pensar de Jesus, o que diz respeito à maneira como ele reagia às situações difíceis, às injustiças, as situações probantes com as quais ele se deparava, né? A gente vai ler aqui, vou tentar, eu não sei quanto tempo eu tenho, deixa eu ver aqui as horas. São 5h35 agora, não sei exatamente até que horas eu tenho, mas vou tentar fazer essa parte um pouco mais dinâmica, que são alguns textos. Eu não me lembro exatamente o capítulo do Desejado de Todas as Nações, mas é o capítulo que fala sobre o momento em que Jesus sai do Getsêmani, e ele vai perante Anás, depois perante Caifás, o sacerdote, sumo sacerdote, e aí uma multidão de pessoas seguindo Jesus ali e injuriando, humilhando, sabe? Falando coisas ruins para ele. E quais eram as reações de Cristo diante dessas situações? Nesse momento aqui especificamente, foi quando Jesus estava diante, acho que de Caifás. Eu não me lembro muito bem qual dos dois, porque ele passou por um primeiro, depois pelo outro, né? E aí Jesus falou alguma coisa para Caifás, não me lembro agora, mas nesse momento o servo do sumo sacerdote ali bateu na face de Jesus, deu um tapa nele, né? Em resposta ao que Jesus havia falado. E aí diz aqui, né? Se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem, por que me feres? E aí a gente pode ler, às vezes, aqui na Bíblia e pensar, nossa, Jesus estava respondendo ali na ignorância, né? Mas, na verdade, Jesus estava falando aquilo calmamente. Não proferiu palavras de represália. Sua calma resposta proveio de um coração imaculado, paciente e brando, que não se irritava. Então, Jesus, ele havia tomado um tapa ali no rosto, né? Cercado de pessoas que estavam desvalorizando a obra dele, que não reconheciam a importância da missão que ele estava fazendo aqui, que não reconheciam o caráter divino dele. E aí, naquela situação difícil ali, poderia ter saído qualquer coisa ruim de Jesus, mas ele deu uma resposta calma a palavras ardentes, né? A uma situação difícil que ele estava inserido ali. E aí, nesse momento aqui, Jesus estava ali perto do local onde o sumo sacerdote estava, e está falando que a agitação era intensa, que as pessoas ali estavam com o coração realmente assim, cheio de raiva, cheio de sentimentos negativos, e o comportamento delas dizia muito isso, né? E aí, nesse momento, houve um intenso contraste entre Jesus e aquela multidão. Havia uma agitação, uma atmosfera muito nociva, e Jesus estava calmo e sereno. E a atmosfera que rodeava parecia impregnada de santa influência. E aí, outra coisa também é que muitas palavras de Jesus naquele momento estavam sendo distorcidas, né? Eles queriam encontrar alguma maneira de prejudicar Jesus. Eles queriam se livrar de Cristo de alguma forma, né? Então eles pegaram palavras que ele havia dito enquanto pregava no seu ministério e estavam torcendo elas. E aí é dito que Jesus estava pacientemente escutando os contraditórios testemunhos e nenhuma palavra proferida em defesa própria. Imagina você em uma situação em que está todo mundo distorcendo o que você fala,
falando coisas que não são verdade com relação a quem você é, e você não ficar tentando se justificar, você ouvir pacientemente, calmamente aquilo, confiando que a sua vida está nas mãos de Deus, que Deus conhece a verdade sobre quem você é, sobre o que você falou, sobre o que você fez, sobre a sua motivação. Eu não sei vocês, mas eu acredito que para mim isso aqui seria muito difícil. Porque quando as pessoas às vezes distorcem alguma coisa que eu falo, ou não entendem corretamente alguma coisa que eu falei, e dizem aquilo de uma maneira que não foi a que eu queria dizer inicialmente, aquilo já me dá um incômodozinho no coração, e eu já quero ir lá, eu já quero explicar, eu já quero que as pessoas entendam direito aquilo que eu falei. Mas imagina numa situação ainda mais probante como essa que Jesus estava inserido, né? Ter uma reação dessa natureza. E aí é dito aqui, e essa talvez é um dos pontos altos desse capítulo para mim, é que houve algo que foi realmente difícil para Jesus lidar, né? Que tudo aquilo que ele estava vivendo ali, aquelas pessoas gritando, contradições, falso testemunho contra ele, mas algo foi ainda mais difícil para ele, né? Que, enquanto ele estava ali perante Caifás, fora do local onde ele estava, um dos discípulos o negava. E aí é dito que depois que os discípulos abandonaram Jesus no horto, 2 dos discípulos seguiram à distância a turba que levava Jesus preso. Esses discípulos eram Pedro e João. E aí, ali fora do local onde Jesus estava, tinha um grupo reunido, eles estavam se aquecendo ali numa fogueira, e aí Pedro, ele queria se juntar com aquelas pessoas, ele não queria ser reconhecido como discípulo de Jesus, ele estava querendo se disfarçar, né? Misturando-se descuidadosamente com a multidão, esperava ser tomado por algum dos que levaram a Jesus para a sala. Esse aqui é um dos discípulos que mais intimamente havia andado com Jesus, um dos mais próximos a Jesus, né? Mas João, no entanto, ele entrou na sala do julgamento e não buscou ocultar ser seguidor de Jesus. E aí, nesse momento aqui, tá em detalhes, a gente não vai ler o texto, mas contando como foi cada um dos momentos em que Pedro negou a Jesus. 3 vezes, né? Como Jesus havia predito que aconteceria. E acredito que vocês também se lembram da reação de Pedro, né? Quando Jesus falou que ele negaria Jesus. Negaria ele, né? Ele disse, não, Senhor, jamais eu vou te negar, jamais eu vou te negar. Quando, na verdade, ele não conhecia o próprio coração, né? O Moed fala isso, que ele estava falando uma coisa e ele não conhecia a si mesmo. Inclusive, essa situação toda que aconteceu, ele negar Jesus e os pormenores depois, foi uma oportunidade para Pedro, então, conhecer a própria fraqueza e para que isso não se repetisse novamente depois, né? E aí, depois, então, que Pedro negou Jesus algumas vezes, chegou um ponto, então, que ele queria tanto que as pessoas desconsiderassem ele ser seguidor de Jesus, que está falando que ele negou o mestre com imprecação e juramento. Não, eu não sou seguidor desse homem, né? E nesse momento, o galo cantou. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o penetrante canto do galo lhe soava ainda no ouvido, o Salvador voltou-se dos severos juízes, olhando em cheio ao pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o mestre. E aí, então, nesse momento, né, os olhos de Jesus se cruzam com os olhos de Pedro. E naquele suave semblante, leu ele profunda piedade e tristeza. Nenhuma irritação, porém, se via ali. Jesus acabou de ser negado por um dos seus discípulos em um momento tão difícil, né? Em que Jesus precisava de apoio, precisava daqueles que eram os seus amigos, os que o conheciam verdadeiramente, que dessem um testemunho verdadeiro sobre ele. E Pedro não estava cumprindo esse papel, né? E Jesus, ele olhou para aquele que havia acabado de traí-lo, de negá-lo, sem irritação, com um semblante de piedade e tristeza. Que reação, né? Quando eu leio isso aqui, eu fico pensando, meu Deus, como o Senhor é diferente de mim, como eu preciso ser parecida, semelhante a ti. Essa flor aqui é a flor de jasmim. Nessa mesma semana em que eu estava estudando sobre esse assunto, eu reparei que tinha dessa flor do lado da casa que eu moro, lá na Esperança, e eu peguei e dei uma cheirada nela, e ela tem um cheiro muito gostoso, não sei que eu já tive a oportunidade de cheirar. E aí eu fiquei pensando, né, aquela flor ali na minha mão, depois eu joguei aquela pétala fora, e o cheiro permaneceu na minha mão, né? E imagina se essa pessoa que está com essas flores na mão esmaga elas ali, esmaga e joga fora. Como é que vai ficar o cheiro da mão dela? Vai ficar um cheiro ruim, fedorento, que tem uma
um insetinho, né, que quando você mata ele, ele solta um cheiro horrível, não sei exatamente o nome desse inseto, mas qual é o cheiro que ficaria na mão dessa mulher aqui, né? Com certeza seria esse cheiro bom, porque a jasmim, ela tem esse cheiro, ela tem essa essência, e é o que ela libera quando ela é esmagada, não é? E aí, fazendo esse paralelo com Jesus, então, Isaías 53 fala sobre o sofrimento de Cristo e diz que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, que ele foi moído pelas nossas iniquidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Aquilo que saiu de Jesus nesses momentos difíceis foi o que havia dentro dele, não é? Foi um caráter puro, um caráter santo. Foi um cheiro de vida para vida, como ele mesmo fala na sua palavra. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Nós, porém, temos a mente de Cristo. É necessário que nós tenhamos essa mente, esses sentimentos, essas reações, o modo de ser de Jesus, né? E é privilégio de cada cristão ter isso em si. Lá no Desejado de Todas as Nações, esse texto aqui é um texto que, sinceramente, a gente deveria decorar, imprimir, colar na parede para a gente ver toda hora que a gente passa, assim, porque é um texto muito bom, muito significativo. Toda verdadeira obediência vem do coração. Então, se nós queremos prestar uma obediência completa, né, vamos dizer assim, a Deus, essa obediência tem que vir de dentro para fora, né? Tem que ser alguma coisa que venha lá do mais íntimo do nosso coração. E desse lugar também procedia a obediência de Jesus, lá de dentro, do fundo do coração dele, né? E se consentirmos, ele por tal forma se identificará com nossos pensamentos e ideais e dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com o seu querer, que obedecendo-lhe não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Então, Jesus ele quer se identificar de uma maneira tão íntima com cada um de nós, mas tão íntima. E isso é uma coisa que enche o meu coração, irmãos, eu não sei vocês, mas é uma identificação tão profunda que os nossos pensamentos e ideais, nossos impulsos, né, eles serão os impulsos de Jesus. E a gente viu um pouquinho agora, isso é assim, um grãozinho, né, em comparação com todas as outras demonstrações que nós temos de como Jesus, ele tinha coisas boas dentro dele, como isso emanava em toda e qualquer situação, em relação a qualquer tipo de pessoa, né? Jesus, ele tinha uma alma pura, resumindo, né? E ele quer colocar isso dentro de nós. Ele quer fazer com que nós tenhamos um coração puro, um coração em harmonia com o coração dele. E isso vai fazer diferença na nossa vida de todas as maneiras. Isso vai mudar a maneira como nós reagimos diante das situações, como nós agimos também, vai ser uma obediência mais completa, uma obediência que vem do coração. Inclusive, a Bíblia fala que Deus quer imprimir nas tábuas do nosso coração a sua lei, né? E é isso que Jesus quer fazer através de nós. E o instrumento que ele usa para isso é a palavra dele, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, como que funcionaria isso de uma maneira mais prática? As nossas crenças e pensamentos, elas vão influenciar aquilo que a gente faz e a maneira como a gente reage. E quando os princípios divinos forem impressos na nossa mente, as nossas ações, reações e impulsos, eles vão ser como os de Jesus. Vendo isso de uma maneira ainda mais prática, eu usei esse princípio bíblico de Efésios 6:12, que fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, potestades, né? É contra o reino das trevas mesmo, né? E aí, quando isso realmente for impresso na nossa mente, impresso no nosso coração, nós vamos ter uma maneira diferente de lidar com as pessoas quando elas fizerem coisas que nos ferem. Reconhecimento de que meus irmãos não são meus inimigos. Compaixão, desejo de que Deus transforme a vida daquele que me feriu. Quando Jesus estava lá na cruz, né, e ele diz, perdoa porque não sabe o que faz. Então, Jesus tinha essa visão correta da vida, né? Às vezes a gente tem uma visão distorcida. Quando eu acho que, isso, o meu irmão está fazendo isso, então, e eu me volto contra ele, eu tenho sentimentos negativos contra ele, tem alguma coisa que eu não entendi ali atrás com relação ao grande conflito, né? Que o meu irmão, ele é pecador também, que ele tem uma luta espiritual, que Satanás, ele atua nesse mundo, que ele usa pessoas para ferirem umas às outras, e enfim. Então, esse princípio que ele estava impresso no coração de Jesus, né? Que a luta dele não era contra aquela pessoa. Jesus, ele veio para salvar as pessoas, né? E que
Satanás é aquele que atua para fazer com que as pessoas, que estava por trás das pessoas ali, né? No ministério de Jesus na Terra, Satanás ele estava muito ali, atuando através das pessoas para ferir a Jesus. Fica claro para a gente lá no Desejar de Todas as Nações. Então, Jesus ele entendia que aquela pessoa ela precisava da misericórdia de Deus, resumindo, né? E aí, lá em João capítulo 3, no verso 3, Jesus está falando para Nicodemos com relação ao novo nascimento, né? Ele fala para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Então, que era necessário esse novo nascimento. E o novo nascimento é exatamente isso que a gente está vendo aqui. É uma transformação da mente, renovação da mente, né? Que fala lá em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então é quando o ser humano ele é novamente recriado, a sua mente, os seus propósitos, os seus pensamentos, os seus ideais são recriados à semelhança de Jesus através do Espírito Santo. E aí, queridos, tempos difíceis, ainda mais difíceis, né, estão por vir para frente. A gente já vive em períodos muito delicados da história da Terra, mas a gente sabe que coisas ainda piores estão por vir, né? E aí, nesses momentos, quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Então, nossas reações, nossos sentimentos, nossos comportamentos, nada disso vai poder ser motivado pelo que está fora de nós, mas o que vai sair dos seguidores de Jesus nesses momentos de perseguição, de injúria, em que tudo aquilo que a gente falar for mal interpretado, né, vai ter que ser espontâneo de um coração que foi transformado por Deus. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, será essa a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. E quando esse momento chegar, irmãos, em que nós estivermos sendo perseguidos, injuriados, que tudo que a gente falar for distorcido, né? Esses momentos difíceis, a gente deve se preparar para eles agora, né? E aí aquilo que vai sair da gente vai ser como aquela jasmim, quando é esmagada nas mãos. Ela emana o que está dentro de si. Tanto o nosso título ao céu como a nossa adequação para ele encontram-se na justiça de Cristo. Isso aqui é o que alivia o nosso coração, né? Nós sabemos que quando Jesus voltar a essa terra, ele já não tem mais transformação de caráter, né? Ele vai vir e nós vamos para o céu com o caráter que nós adquirimos enquanto estávamos nessa terra nos preparando, com o auxílio do Espírito Santo, através da chuva temporânea e finalmente da chuva serôdia, né? Então, quando Jesus voltar, o caráter ele já vai estar modelado. E o conforto que nós temos é a certeza de que todo esse processo, por mais difícil que seja, eu não sei se vocês se identificaram com alguma coisa que foi falada aqui, mas quando eu paro para pensar nas coisas ruins que saíram de mim e que saem de mim muitas vezes, às vezes eu sinto vontade de desistir, porque eu vejo quão ruim é o meu coração, né? E é o que Deus quer, a conclusão que Deus quer que a gente chegue. Ele quer que a gente entenda como nós somos maus e como nós precisamos dele. E é nesse momento em que o remédio entra em ação. E esse remédio é a justiça de Jesus, é o socorro que ele providenciou. E graças a Deus que o nosso título ao céu e a nossa adequação para ele, ou seja, meu filho, aqui está a justificação, eu paguei pelos seus pecados. E aqui está o processo, aqui está o poder para você viver esse processo de santificação e de purificação. Então, pensar que Deus, ele está no começo, ele está no meio, ele está no fim, né? E ele quer nos transformar, ele quer nos ajudar. E ele quer fazer isso aqui com a gente, fazer com que nós sejamos adequados para o céu. Lá no céu não tem pensamento ruim. As pessoas não vão ter mais pensamentos ruins. As pessoas não vão ter mais sentimentos negativos. As pessoas elas já não vão mais agir movidas por egoísmo, fazendo as coisas pelas motivações erradas. Isso já não vai mais acontecer lá. Então, a preparação para estar nesse lugar puro, em que as pessoas fazem qualquer coisa por motivações puras, em que as pessoas têm relações sociais harmônicas, né? Essa adequação ela acontece aqui na Terra. E graças a Deus, porque Jesus, ele é o nosso socorro, ele é aquele que vai nos ajudar nesse processo. Então, queridos, eu não sei quais são as dificuldades de vocês, eu não sei exatamente quem vocês são, a história de vida de vocês, as dificuldades que vocês têm tentado vencer e que talvez tenha caído,
e é difícil levantar, mas levanta, continua andando, às vezes cai de novo naquele ponto. E eu não sei exatamente as dificuldades que vocês estão enfrentando agora, nesse momento da vida de vocês, e como isso tem afetado a relação social, afetado sua relação com Deus. Mas o que eu sei, queridos, é que o mesmo Jesus que está conosco nos momentos difíceis é aquele que está nos momentos bons também. E aquele Jesus também que tem o poder para nos transformar e que quer fazer por nós aquilo que a gente não pode fazer. Eu queria incentivar vocês a buscarem a Deus cada vez mais, né? A palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E que vocês possam priorizar o momento devocional, o momento de estar na presença do Senhor com a Bíblia, porque o que a gente falou aqui da questão da implantação dos princípios divinos, ela vem através do contato com esses princípios que estão exemplificados na Bíblia, né? Então, nós precisamos ter contato com a palavra de Deus, a gente precisa, se possível, decorar os textos. A gente tem muitos conselhos sobre isso, edificai um muro de passagens bíblicas ao vosso redor e nada no mundo vai poder demolir. Então, que a gente possa, se é a espada do Espírito, não é? Tomar posse das ferramentas que Deus nos deu para que nossa vida, para que nossa mente, para que nosso caráter possa ser transformado. Então, que vocês possam realmente valorizar esses momentos de devocional, passar a maior quantidade de tempo possível na presença de Deus, tendo contato com esses princípios celestiais, para que assim nós possamos estar sendo transformados, purificados, para estarmos em companhia dos seres celestiais, companhia do Senhor, muito em breve. Esse é o meu desejo para vocês, que o Senhor possa ajudar a cada um nas suas respectivas dificuldades. Eu não sei como funciona agora, eu oro, ou a gente vai conversar um pouco sobre o que foi falado. Amém, Andy. Amém, Deus seja louvado. Nós vamos orar sim. Eu gostaria de ver as mãozinhas levantadas aí. Quem vai orar? Quem vai fazer a oração cantada? E na sequência, minha querida, aí sim nós vamos conversar sobre a mensagem que o Espírito Santo falou aos corações. Eu não vejo nenhuma mãozinha levantada para a oração. Quem gostaria de orar? A irmã Ana Maria, muito obrigada, irmã Ana. Deus seja louvado. Nós temos cantoras aqui na sala. Quem gostaria de cantar? Eu acho que eu vou chamar, né? Jeane, querida, cadê você? Tá por aí? Sim, Amém. Deus seja louvado. Obrigada, minha irmã. Andy, você gostaria de fazer uma oração junto com as irmãs? Você faz a primeira, a irmã Ana faz a segunda e a Jeane a terceira cantada, como de costume, pode ser? Por mim, pode. Amém. Então, vamos orar. Aqueles que puderem, nos prostremos diante do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é socorro bem presente na tribulação. Te agradecemos por todas as ferramentas que o Senhor providenciou para que nós pudéssemos ser mais semelhantes ao nosso Mestre Jesus. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, apesar de nós mesmos, mas que o Senhor prova o seu amor por nós, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Te louvo porque o Senhor colocou no coração dos administradores desse grupo realizarem essas conferências de manhã cedo, de madrugada, Senhor. Isso é um projeto tão lindo e eu acredito que o Senhor tem feito grandes coisas no meio de cada um que participa aqui. Quero te pedir que o Senhor possa estar com cada participante, que aquilo que foi falado aqui, Senhor Deus, algo do que foi falado, talvez algum detalhe, Senhor, talvez traga algum tipo de angústia, algum coração. O Senhor sabe as dificuldades que cada um tem. Mas eu quero te pedir que o Senhor possa ajudar essas pessoas a entenderem que é o Senhor que opera em nós o querer e o efetuar, e que em Ti há poder para vencer qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de mau pensamento, qualquer coisa ruim, Senhor Deus, que exista no nosso coração. Que o Senhor possa ajudar-nos a perseverar, a não desanimar diante das dificuldades e a fugir para o Senhor em busca de ajuda quando nós vermos que nós estamos caindo, que nós estamos desistindo, que nós possamos nos lembrar que o Senhor está perto de nós a cada momento, que é um socorro bem presente na tribulação. Te peço por essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. grandioso Deus, maravilhoso eterno Pai. Santo, santo, santo é teu nome para todos sempre, ó Deus.
perante a Mana, tua chega presença. mais perto do micro, tá bem baixinho. Tá bom, deixa eu aumentar aqui um pouco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz para todos os irmãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, excelso é o teu nome agora e para todos sempre. Aqui nós estamos, ó Deus, perante tua presença no pó da terra, agradecendo a Deus por essa mensagem, na qual o Senhor tem nos preparado para os eventos finais que hão de acontecer. Sabemos, ó Deus, que precisamos do Espírito Santo para nos moldar, para nos trazer segurança e principalmente para transformar o nosso caráter. Obrigado, Senhor, porque temos aprendido na escola de Jesus como realmente auto nos dominar, porque de nós mesmos jamais poderemos, por causa da nossa carne, que muitas das vezes ela nos leva a tomar decisões e a fazer coisas que escandalizam o céu. Mas quando nós temos o domínio do Espírito Santo, Ele sabe como nos realmente moldar o nosso caráter. Por isso, Pai, sou muito grata ao Senhor, tanto quanto as irmãs e irmãos que estão nessa sala, aprendendo mais do Senhor. Nos transforma a cada dia e, por favor, Senhor, coloca nos nossos lábios um guarda poderoso para que possamos ter equilíbrio e moderação naquilo que sai de dentro de nós, pela direção do Espírito Santo do Senhor. Continua falando, Senhor, porque a cada dia o Senhor nos ensina uma lição diferente, nos dá a direção da consagração e da santificação através dessas mensagens que estamos aprendendo a cada momento e dia da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, continua abençoando a mensageira, meu Pai, que trouxe essa mensagem tão importante para nós e principalmente, Deus, para todas as mulheres e homens que se encontram nessa igreja virtual. Que o Senhor continue falando, Pai. Não permita que venhamos fazer dos nossos ouvidos surdos, mas que venhamos estar com eles atentos para tirar lições, para viver no nosso dia a dia através da Tua palavra. Essa é a minha humilde oração, na presença daquele que tudo vê, tudo sabe, tudo pode mudar em nós. É no nome de Jesus que oro. Amém. Não eu, mas Cristo seja sempre honrado. Não eu, mas Cristo quero revelar. Não eu, mas Cristo em tudo quanto eu faça. Não eu, mas Cristo em todo o meu pensar. Tão só Jesus conforta-me nas mágoas. Tão só Jesus o pranto a me enxugar. Tão só Jesus alívio das minhas cargas. Tão só Jesus o medo a dissipar. Tão só Jesus, não mais falar ocioso. Tão só Jesus, não mais queixume vão. Tão só Jesus, não mais qualquer vaidade. Tão só Jesus, nenhuma presunção. Não eu, mas Cristo a me suprir as faltas. Não eu, mas Cristo a dar vigor sem fim. Tão só Jesus ao corpo, espírito e alma. Tão só Jesus eternamente, enfim. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Andy, nós agradecemos a Deus pela bondade dele em colocar em ti uma mensagem tão precisa.
e tão necessária para hoje. E louvado seja Deus pela sua diligência, querida, e que Ele possa abençoar grandemente os vossos projetos. Nós vamos agora para as considerações, e eu gostaria de saber quem vai ser o primeiro a considerar essa mensagem tão maravilhosa. E até que alguém levante a mão, eu quero dizer aqui o quanto Deus tem sido bondoso conosco a cada manhã. Eu fiquei aqui a meditar no exemplo de Jesus. Ontem nós ouvimos uma mensagem, a doutora Gisélia nos trouxe algo parecido com o que nós ouvimos hoje. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, novamente o Senhor está trazendo para nós a essência da justificação, a essência da mortificação do eu. E essa semana ainda, eu conversei com uma colega e ela me mandou uma mensagem bem no início dessa semana, e ela falou assim, irmã Júlia, me ajuda, eu não sei, eu não entendo nada sobre justificação pela fé, eu não sei como lidar, eu nunca tinha ouvido falar, e eu falei, gente, mas na sala fala tanto sobre isso. E aí eu falei com ela, vem para a sala, não perca nenhum dia, o Espírito Santo do Senhor vai trazer para você a resposta do que você está precisando. E ontem ela estava na sala. Hoje, infelizmente, ela não está, não a vejo aqui. Mas, assim, entre nós, há muitos irmãos que precisam dessas mensagens, inclusive eu. Apesar de ouvir tantas vezes essa mensagem, eu ainda preciso muito resolver algumas questões do meu coração. E talvez você também tenha essa necessidade, eu não sei. E eu estava aqui lendo um pouquinho antes sobre serviço. E tem um capítulo nesse mesmo livro que a Indy mencionou, Desejado de Todas as Nações, que traz como título Servo dos Servos. E ali, quando Jesus estava lidando com os discípulos, por ocasião do lava-pés, Pedro falou para ele, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés? Eu estou aqui falando com as minhas palavras, e eu já tomei banho, eu estou limpo, e eu não posso permitir que o meu mestre lave os meus pés. E Jesus, perdão, irmãos, deixa eu só tomar um gole de água aqui, os resquícios. E então, Jesus bondosamente lhe proferiu palavras de ânimo e de bondade, dizendo, se eu não te lavar, não tens partes comigo. Então, ali, todo o orgulho de Pedro, toda a vaidade, toda a vontade própria foi jogada por terra. Então, Pedro prontamente falou com Jesus, Senhor, não lava só os meus pés, não, mas as minhas mãos, a minha cabeça, todo o meu corpo. Enfim, é isso que eu quero hoje, para mim e para você. Isso que eu peço hoje para Jesus. Senhor, não lava só os meus pés. Lava-me por inteiro, lava o meu coração. Se há algo mal em mim ainda, retira, Senhor, por favor. Se há ainda alguma justiça própria, se há algo que eu tento justificar de mim mesma, eu não quero mais. A mensagem final da Andy me impactou. Ela diz assim, é uma mensagem também que está no Desejado de Todas as Nações, e eu fiquei com essa mensagem, e ela mantém aí na tela, eu falei,
é para eu comentar. Quando ela disse, eu tinha até anotado aqui, mas aí ela manteve na tela e eu falei, louvado seja o Senhor, é uma confirmação, que diz assim, tanto o nosso título ao céu, como nossa adequação para ele, encontram-se na justiça de Cristo. Nós não vamos entrar no céu pelas nossas obras, por nós mesmos. Isso é só uma resposta a tudo de Cristo. Mas isso não nos levará para Canaã celestial. Isso não nos fará passar pelos portões do céu. Não somos bonzinhos de nós mesmos. Tudo isso encontra-se na justiça de Cristo Jesus. Não vejo ninguém para considerar. Jeane, a irmã Ana Maria, nossa, que sequência boa. Jeane, seja bem-vinda, minha querida. Você levantou a mãozinha, pode abrir seu microfone. Que Deus abençoe. Já abri, bom dia. Eu queria Bom só... dia. Primeiro, eu gostaria de desejar a todos um feliz sábado e agradecer a mensagem também, né? Fiquei muito agradecida a Deus. E gostaria, vamos dizer assim, um pouco completar, fazer aqui uma pequena leitura do que eu li hoje de manhã. Eu me identifiquei muito com a situação de Paulo. E, às vezes, nós, como cristãos, passamos por lutas e pensamos que nós somos as piores criaturas. Estou falando de mim. Ou os mais fracos, né? Vamos dizer. E eu tenho a tendência, às vezes, de ver outros e digo, Senhor, como eu não estou conseguindo ir com os que vão a pé, que dirá com os que vão a cavalo. Mas o que eu li hoje de manhã, a minha primeira leitura, me consolou muito o coração, porque às vezes a gente pensa que o outro está além das suas, que você está muito lá atrás, mas se Paulo tinha essas lutas, eu não estou tão para trás assim, vamos dizer, né? O capítulo 12 de 2 Coríntios nos diz assim, 12, verso 2 em diante, eu vou ler só até o verso 10. Paulo, poderíamos dizer, ele desabafando também, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Então, ele estava dizendo que ele teve uma visão muito tremenda, né? Ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, ele, no mínimo, ouviu a voz de Jesus, né? De alguém assim me gloriarei, eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, ele quis dizer assim, que eu poderia me gloriar de ter ouvido uma voz assim, tão maravilhosa, mas eu não tenho do que me gloriar, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Como quem diz assim, eu aparento uma coisa, não me achem uma pessoa grande demais, eu sou essa pessoa simples que vocês estão vendo, eu não tenho essa força toda, eu não tenho de mim mesmo glória nenhuma. Ele diz, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A própria irmã White, eu já li, mas eu não lembro onde eu li, que ela disse que ela lutava contra a exaltação, porque você passa mensagens, você prega, você é um obreiro, você é um missionário, e isso para um coração, um ser humano, nós temos orgulho, nós temos muitas coisas ruins, e a própria irmã White diz que ela lutava contra a exaltação, e aqui o Paulo está dizendo, né, para que ele, a fim de não me exaltar,
O verso 8 diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então, ele orava a Deus para que tirasse aquela fraqueza dele, que nós não sabemos ao certo o que era, mas ele pedia. Mas aí Deus respondeu para ele e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você fosse forte demais, eu não poderia ser aperfeiçoado em você. De boa vontade, aí ele responde, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aí, ao invés dele reclamar ou achar ruim aquelas fraquezas, ele respondeu mais uma vez, verso 10, por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Então, aquela fraqueza de Paulo fazia ele se aproximar mais de Cristo. Quando nos sobrevêm problemas, lutas, desafios, a gente se sente tão fraco. E eu fiquei lembrando essa semana, assim, a última vez que eu ouvi assim, uma voz forte tua foi quando eu estava passando por uma angústia, um problema. Então, às vezes, a gente pensa que está bem é quando está tudo bem, quando não temos problema nenhum. É lógico que Deus quer nos dar essa paz, mas enquanto estivermos aqui vai ser assim. Mas quando nós estamos mais fracos, quando temos mais desafios, quando passamos por angústias, ou às vezes até mesmo situações de ansiedade, que aquilo nos tira a paz, mas, porém, qual é a diferença? Todas as vezes a gente busca o Senhor, porque esse é o nosso alvo. Aquele momento que você diz assim, Senhor, não vejo a hora de chegar em casa para me ajoelhar e só chorar, e só te pedir que me ajude. Então, nesses momentos que você se sente mais perto de Deus. Por isso que Paulo diz, por isso sinto prazer nas fraquezas. Parece incoerência, parece que não combina, mas é. E nesses momentos, Deus é glorificado, porque é o momento que a gente mais se apega a Deus. Como Maria. Por que ela estava aos pés de Jesus? Porque ela sabia que sem Jesus ela não seria nada, ela não seria ninguém. E Jesus dava paz e conforto a ela, então ela se apegou. Então, é essa minha consideração, que o reino de Deus, às vezes a gente não entende, mas Deus ele vai nos fazer entender e vai nos vestir. E de nós mesmos, nós não temos nada de bom, nós não temos nada que oferecer. Mas Jesus, ele nos levanta para nós andarmos, quer abra o mar, quer seja andar sobre as águas, quer seja um pouco acima da terra, como a visão que a irmã White teve, que o remanescente ele andava um pouco acima da terra, ele nem pisava no chão. Então, que nós possamos continuar firmes, fortalecidos, e que a palavra de Deus ela seja viva e eficaz na nossa vida e seja real. E que nós possamos trilhar esse caminho estreito, sem olhar para trás, nem para a direita, nem para a esquerda, e confiar sempre nele. E, como diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E essas experiências que a gente tem, elas nos fortalecem para que a gente possa ir sempre mais adiante, e sempre pedindo a Deus um pouco mais, porque essa experiência com Deus faz com que a gente deseje cada vez mais estar perto dele. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado, minha amiga. Obrigada pela contribuição. Que Deus abençoe. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda, minha querida. Pode abrir seu microfone. Bom dia, feliz sábado para todos. Feliz sábado. Irmã Ana, eu não sei se sou só eu estou te ouvindo, mas está um pouco baixo. Se você puder aproximar, não sei se é porque eu falo muito alto, né? Mas... É porque vocês estão acostumados a ver eu falar muito alto. E aí, agora eu estou me controlando. Mas melhorou um pouquinho. É porque o som chega bem baixinho para a gente, né? Mas Deus seja louvado. Fique à vontade, minha irmã. Tá bom.
Eu já cheguei na sala um pouco mais tarde, porque eu estava orando, eu estava com uma inquietação no coração, aí eu fui orar. Quando eu vi, disse, meu Deus, era para entrar mais cedo, mas o pouco que eu pude pegar da mensagem me falou muito forte. É justamente isso, a purificação, a santificação. Ela é uma maneira de lapidação na nossa vida. A cada dia que a gente se aproxima de Cristo, Ele vai tirando de nós algo que não é bom. Quando eu oro e digo assim, Senhor, tira de mim os galhos secos, as cascas grossas da velha mulher e me faz resplandecer a tua glória por onde quer que o Senhor me conduz. E eu me apego muito em Romanos 2, 12, versículo 2, quando ele diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É na mente que é a grande batalha. É na mente que a gente diz sim para Cristo ou não. Aí sim o corpo reage de acordo com o que a gente diz um sim ou não. E eu fico assim impressionada de ver, a irmã acabou de ler uma mensagem muito interessante sobre Paulo. Paulo, ele diz na palavra dele em Coríntios que ele se esmurrava para negar o seu eu, para que Cristo se manifestasse através da sua vida. É justamente isso que estamos fazendo aqui na sala. Eu me sinto muito amada por essa igreja. Eu me sinto viva porque no dia que eu não posso entrar, o meu dia não é igual, porque aqui a gente se fortalece, a gente ouve as irmãs expressando o que Deus falou através do Espírito Santo pela mensagem. E eu fico assim maravilhada de ver que a profecia do sexto está se cumprindo quando lá em 1 João ele exorta o jovem, quando ele diz, vós sois forte e já venceste o maligno. E agora de manhã a gente vê uma jovem pregando essa mensagem com tanta ousadia do Espírito. Eu fico muito grata ao Senhor, porque não é só pessoas idosas nem pastores que entram para falar, mas Deus está levantando uma grande nação de jovens para poder trazer para nós essa alimentação assim tão maravilhosa e também muita repreensão. Eu ouvi aí dentro dessa mensagem também muita repreensão para a exortação do erro. Às vezes a irmã falou uma mensagem muito interessante quando ela disse assim, que nós não podemos receber, no caso assim, elogio. O elogio tem que ser para Jesus, para o Espírito Santo. E realmente tem pessoas que quando recebem elogio, o ego vai lá para cima. Quando Deus me leva no altar para levar uma mensagem, que termina que os irmãos vão me cumprimentar, ou eu faço alguma coisa para a glória de Deus, que alguém, eu digo, olha, por favor, eu estou fazendo isso aqui, é um segredo entre Deus, eu e você. Pronto. Não precisa chegar lá na frente para falar nada. Não quero saber de elogio nem de exortação. Toda honra e glória tem que ser unicamente para o meu Senhor. Foi Ele que me trouxe aqui, foi Ele que me ajudou a praticar esse ato. Então, é dele a glória, eu sou pó. E aí, ó, o mundo da exortação cai por terra. E é assim que a gente tem que fazer. Porque tem pessoas que gostam de estar em determinados lugares para receber o elogio que é de Jesus. E nós precisamos mortificar esse eu dentro de nós, através dos exemplos que o Espírito Santo de Deus tem nos trazido da pessoa maravilhosa de Jesus. Esse pouco da mensagem que eu pude pegar, eu vi a maneira como ele reagia em meio às situações. E nós precisamos realmente, eu preciso, irmão, eu preciso. Essa Ana que está aqui precisa ser moldada a cada dia, porque quando, às vezes a gente, é como ela falou, a jovem falou aí, que quando a gente fala uma palavra, que ela é distorcida por nos machucar tanto, a gente querer mostrar que a gente falou a verdade, e a pessoa quer nos confundir, a gente quer dar a explicação correta. E o Espírito Santo tem me ensinado uma coisa. Você falou a verdade, a pessoa está dizendo que você é mentirosa,
Então, cale-se, porque agora quem vai se manifestar sou eu para provar a sua inocência. E é isso que eu tenho aprendido. Porque se a gente for ficar auto se explicando, é uma confusão. E é disso que o maligno gosta. Então, Jesus, ele ficava calado. Na hora que esse Pilatos disse assim, você é o Cristo? Ele disse, tu que dizes. Ele não confirmou que ele era o Cristo, mas ele mesmo certificou que ele era o Cristo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu estou aprendendo assim. Falar demais traz problema. Então, se a gente pega a verdade e a outra pessoa está na carne e não quer entender, irmão, vamos deixar Cristo se manifestar para nos justificar. No silêncio, no joelho, é melhor. Porque o diabo já gosta de ibope, já gosta de confusão e nós não somos teatro para ele. Essa é a minha participação hoje, em nome de Jesus. Bom dia. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmã, por sua consideração, por nos trazer uma palavra de ânimo também. Eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Andy, você gostaria de dizer alguma coisa? Acho que o que eu gostaria de expressar é que eu estou realmente, assim, muito feliz. Cada comentário que foi feito aqui, assim, muito rico, né? Acho que seria essa palavra, muito rico. Você vê que as pessoas aqui realmente estão empenhadas em aprender a estar mais perto de Jesus. E eu fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de iniciativa em que as pessoas elas estão se unindo para buscar a Deus, né? E a gente sabe que isso é muito importante, que as pessoas se unam para buscar o Espírito Santo, buscar a presença do Senhor. Isso fortalece a nossa relação uns com os outros e com o Senhor também, né? Então, louvado seja Deus por tudo que tem sido feito aqui. Eu agradeço muito pelo privilégio de estar aqui com vocês. E que Deus possa cuidar de cada um. Eu percebi que a mensagem foi entregue realmente, né? Que vocês conseguiram aplicar, que vocês conseguiram entender a relevância. Então, que Deus possa ajudá-los a viver aquilo que vocês precisam melhorar, mudar, né? Eu tenho as minhas lutas aqui, vocês têm as de vocês aí. E oremos uns pelos outros, para que Deus possa nos fortalecer, continuar nos fortalecendo, né? Amém, querida. Amém. Deus seja louvado. Mais uma vez, nós agradecemos e rogamos a Deus pela sua vida, pela vida de cada um aqui que se encontra. Nós vamos para os momentos finais, né? Não vejo mais nenhuma mãozinha aqui levantada, então hoje estamos em um número reduzido e é possível você partilhar o hino final, Andy? Então, é que eu estou mexendo num computador que não é meu, e é um MacBook, e é mais difícil de mexer ainda. Então, Sem eu problemas. estou tendo dificuldade de usar aqui, mas eu acho que eu não conseguiria, não. Jeane, você consegue louvar? Sim, Amém. Então, você tem preferência para de hino, Andy, para o final? Acho que a gente poderia cantar o 497, parece, Queremos Dar Louvor. Consegue, Jeane? Então, assim que orarmos, você pode cantar o hino para fecharmos. Eu gostaria de ver uma mãozinha levantada. Deixa eu ver se nossa oradora oficial está por aqui. Ela sempre está à nossa disposição, aliás, à disposição de Cristo Jesus, né? Alguém se manifesta para orar? A Miriam. Miriam, a irmã Terezinha, louvado seja Deus. Vamos ter 2 orações. Tá, a Miriam, você consegue fazer a oração cantada? Mas podemos ter 2 orações faladas também, não tem problema. Pode deixar sua irmã Mira, ora outro dia ora, irmã, tá bom?
Mas a senhora pode orar também, eu gosto tanto das suas Eu, orações. se fosse vocês, bom dia, né, gente? Não arriscava me ouvir cantando. Não tem problema, Miriam. Nós vamos fazer 2 orações mesmo faladas. A Jeane vai cantar para encerrarmos. E eu gostaria aqui de fazer um clamor. Hoje é sábado, é dia de gratidão, mas eu gostaria de agradecer a Deus pela existência dessa sala, pelas pessoas que têm vindo. Eu gostaria de suplicar a vocês que reflitam nesse dia, na mensagem que nós ouvimos, e tente lembrar de pelo menos 7 pessoas. 7 pessoas que vocês costumam ou costumavam ver na sala e hoje não estão aqui. Então, eu gostaria que hoje, nesse sábado, vocês tivessem um coração agradecido pela vida dessas pessoas e orassem por essas pessoas. Como a Andy disse, eu tenho aqui as minhas lutas, ela tem ali as lutas dela, você tem aí as suas lutas, e os nossos irmãos que não estão aqui também continuam lá com as suas lutas. Então, assim, que o Espírito Santo possa revelar-se a esses irmãos e não vou dizer trazê-los de volta à sala, mas se assim o fizer, louvado seja Deus, eles serão muito bem-vindos e nós, mais uma vez, glorificaremos a Deus. Mas eu gostaria muito que você orasse por esses irmãos. Eu não sei se você já fez uma lista, como nós sempre sugerimos aqui, eu tenho aqui a minha listinha, e não sei se você tem aí a sua. Se não, comece por esses 7 nomes. Ore pelos nossos irmãos. Vamos jogar de lado o egoísmo. E eu costumava dizer, me perguntar como amar as pessoas sem conhecer. Irmãos queridos, eu quero dizer para vocês que é possível sim amar sem conhecer. É possível. Ontem, quando eu orei com a Andy, eu falei, não, mas que menina amável, que menina doce, louvado seja o nome do Senhor. E fui dormir com esse pensamento, orando pela Andy. E hoje, ao acordar, a sala não abria, às vezes acontecem problemas técnicos, e quando a sala abriu e a mensagem se abriu para nós, a revelação do Espírito Santo veio também a nós, e eu louvo a Deus por isso. Então, que possamos ter esse espírito de gratidão a Deus e que o amor de Jesus possa ser manifestado no meu e no seu coração e que desejemos com todas as nossas forças abraçar esses irmãos na manhã da ressurreição. Que Deus abençoe a mim e a você. Amanhã às 5 da manhã estaremos aqui novamente. E que, como a irmã Ana Maria, você possa ter um coração desejoso de estar aqui buscando a santificação, como fazemos todas as manhãs, em nome de Jesus. Podemos orar? Júnia, o irmão Valmir disse que pode cantar. Amém, louvado seja Deus. Obrigada, amiga. Ele vai cantar o hino final ou ele vai cantar, vai fazer a oração cantada? Pode ficar só uma, ele faz a oração final. Amém. Então, o hino, o número do hino, provavelmente é o que ele vai cantar, né? Já está entendido. Então, vamos lá, vamos orar. Irmã Miriam, a palavra é sua, minha querida. Antes de fazer oração, eu queria só falar aqui uma palavrinha. Eu fiquei muito grata, né, de poder participar. Eu falei com a Iapo, acho que até umas 2 semanas, meu aparelho telefônico está com problema, por isso que eu não tenho participado. Já está com problema uns 2 meses, não está funcionando receber, nem fazer chamada, não é chip, nada, é o aparelho mesmo, e eu não estou em condições de comprar outro aparelho. E ele não está conectando na internet, só funciona no Wi-Fi, por isso que eu não tenho participado, né? E caindo toda hora, eu caí umas 3 vezes aqui durante a mensagem. E eu fiquei muito feliz ao ouvir a voz da Andy. Ela tem uma voz doce, né? E passa essa tranquilidade, assim, para nós, esse sentimento que você teve, eu tive também. Então, queridas, com certeza vocês oraram por mim.
E como você falou, Júnia, é muito importante a gente estar orando umas pelas outras, porque às vezes a maioria das que já fizeram parte daqui, eu não vou afirmar todas, eu não tenho essa certeza, mas a grande maioria, elas têm esse desejo de voltar, porque a gente sente uma necessidade, porque a gente vê as mudanças que Deus opera na nossa vida quando a gente está fazendo esse clamor aqui nas madrugadas. Mas às vezes tem algum empecilho, como eu estou tendo, né? Então, vamos fortalecer aí umas às outras, orar uns pelos outros, para que a gente não venha desfalecer e a gente consiga estar aqui clamando todas juntas, né? Vamos orar, então. Grande Deus e amoroso Pai, exaltado, glorificado seja o teu nome aqui neste lugar, nessa igreja virtual, nos nossos quartos, nas nossas salas, nas nossas cozinhas, aonde cada um de nós está nesse momento buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, como é bom nós acordarmos e ouvirmos a Tua voz logo cedo, seja qual for o instrumento que o Senhor usar para falar conosco. Hoje, ó Pai, o Senhor usou esse instrumento, essa jovem, tão jovem ainda, mas já tão disposta a colaborar com o Senhor, tendo o privilégio de fazer esse trabalho, de falar aos seus filhos que precisam e que buscam esse aconchego para o coração, essa vontade de ficar na Tua presença, de nos fortalecer. Porque, Senhor, ajude-nos para que nós não tenhamos o sentimento principal que Pedro teve de dizer: eu não vou fazer, eu sou forte, eu tenho te buscado, eu te conheço. Ah, Senhor, nós somos fracos sim, nós somos falhos sim, e nós dependemos de Ti, porque o Senhor é forte sim, o Senhor é que tem todo o poder. Conceda-nos desse poder, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para nós e reconhecermos que nós precisamos de Ti, que de nós mesmos nós não conseguiremos vencer, mas que sim, com o Senhor a vitória é certa, porque fiel é aquele que fez a promessa. Abençoe essa jovem, ó Deus, abençoe a sua família, as pessoas que estão ali cercadas com ela. Abençoe, ó Deus, para que ela seja uma luz aonde ela for, a brilhar em meio à escuridão. E conceda a nós, ó Pai, também esse desejo de, como ela, viver uma vida santa na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, fazer parte de um povo separado, um povo que estará preparado, que estará de pé quando o Senhor voltar. Nós queremos, ó Pai, ser reconhecidos pelo Senhor. Ajude-nos, então, a representar o Senhor aqui e a não Te negar. Ó Deus, tantas são as pessoas que já fizeram parte aqui dessa família. E, Senhor, o Senhor conhece cada uma delas, o Senhor conhece as dificuldades, as necessidades e o coração de cada uma delas. Ó Pai, vá ao encontro de cada uma dessas pessoas, veja as lutas que estão passando, veja as dificuldades, as ansiedades, resolva, ó Pai, tudo que atrapalha elas a estarem aqui conosco, a buscarem a Tua face em espírito e em verdade. E, Pai, por favor, não desista delas, como o Senhor não desiste de nós também. Ó Deus, esse dia é um dia especial que o Senhor preparou para que nós pudéssemos nos deleitar na Tua presença e que isso seja uma realidade para nós hoje. Abençoe, ó Deus, as irmãs que estão aqui na direção dessa sala, a Césia, a Elô, a Iapo, aqui também a Júnia, as outras pessoas, a Ruth, por favor, ó Deus, cuide delas para que elas continuem cuidando das coisas do Senhor, cuide das suas famílias, das suas dificuldades, das suas lutas. Todos nós temos as nossas lutas. Por favor, ó Deus, que elas venham permanecer e não venham desanimar, porque isso tem nos ajudado, isso tem nos fortalecido, isso tem feito de nós pessoas que podemos proclamar mais, porque aprendemos mais, porque temos te buscado mais. Por favor, ó Deus, fique ao nosso lado, mas também fique à nossa frente, dirija os nossos passos, pise aonde precisamos pisar e que nós sigamos ao Senhor, o nosso mestre maior. Lava o nosso coração, ó Deus, retira tudo que nos atrapalha a nossa comunhão contigo, todo orgulho, toda maledicência, toda ira, todo rancor, toda mágoa que às vezes dizemos que passou, mas que, se olharmos bem, não passou. Limpa, ó Deus, porque o Senhor só pode habitar no coração puro. Faça o nosso coração puro, limpo. Em nome de Jesus, ó Deus, purifique essa oração. Olha para nós e atenda-nos no nosso clamor.
não aquilo que queremos, mas aquilo que verdadeiramente nos fará bem, aquilo que vai nos ajudar a estar mais perto de Ti. Eu faço essa oração e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eterno Deus e maravilhoso Pai, Pai de infinita bondade, amor, misericórdia e graça que não tem fim. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que nós temos passado aqui cada manhã nesta sala de consagração, uma sala, Pai, que faz jus ao nome, que aqui nós nos encontramos força, nós recebemos força cada manhã para passarmos um dia de consagração, um dia em santificação, um dia, Pai, e de meditação da Tua palavra. Nós te agradecemos por esta sala, agradecemos, Senhor, por cada mensageiro que o Senhor tem trazido cada manhã nesta sala. Quero agradecer ao Senhor por essa menina, Pai, uma menina, uma jovem, que o Senhor tem manifestado na vida dela. Nesta manhã o Senhor manifestou poderosamente através da mensagem que o Senhor deu a ela para trazer a nós. Eu quero colocar essa jovem e todos os jovens da qual ela representa, que estão buscando a tua face. Oh Deus, como é maravilhoso vermos os jovens empenhados na missão, empenhado, Pai, na consagração, em serviço ao Senhor. Oh Deus, muito obrigada pela vida dela. Eu coloco ela nas tuas mãos e clamo, Senhor. O Senhor sabe quais as lutas, quais as batalhas que ela tem enfrentado, mas toma-lhe em tuas mãos e abençoa poderosamente. Continua, Deus, fazendo dela um vaso precioso nas tuas mãos para levar a tua mensagem. O Senhor diz na tua palavra que os jovens são fortes, fortalece ela cada dia. E eu peço, Senhor, por cada um de nós, mães e pais que estamos nessa sala, que temos nossos filhos jovens também, que estão longe do Senhor, que afastados dos teus caminhos, como eu entrego os meus filhos, ó Pai, que um dia também pertenceram a esse redil e hoje encontro afastado, ao qual muito me angustio. E aqui tem mães e pais angustiados também com nossos filhos jovens afastados, Senhor. Traz de volta, ouve cada oração de cada mãe, de cada pai, e busca nossos filhos, ó Pai. Tira eles, ó Pai, do mundo e traz eles para a tua maravilhosa luz, por misericórdia. Quero apresentar diante do Senhor também, Pai, pessoas da qual nós, ó Pai, fazia parte. Tínhamos aqui nessa sala. Eu quero colocar de uma forma especial, Pai, a vida, Pai, da Marta. Eu sinto tanta saudade dela, ela não tem aparecido. Também a irmã Aparecida, a irmã Graça, Pai, que sempre fazia parte dessa sala, pregava. Eu não tenho visto mais o nome dela na lista das pessoas presentes. Quero clamar ao Senhor também para a irmã Leni, que sempre participava, falava e está desaparecida, não sei porquê, mas eu rogo, Senhor, que visite essas vidas também a Consola, a nossa irmã Ruth, que estava sempre cantando, não tem aparecido. Eu quero apresentar essas vidas diante do Senhor, eu quero clamar ao Senhor por cada uma delas, Pai, que o Senhor sabe quais são os motivos, também a Consola, Pai, a outra Ruth, uma outra Ruth que sempre estava aqui, mas também não tem aparecido. Eu não sei se é porque essas pessoas estão tendo dificuldade de acordar, o Senhor sabe, mas eu quero pedir ao Senhor que renova, que fortalece a fé de cada uma delas, que visita, que toma cada um em tuas mãos, e outras pessoas mais, que eu não estou lembrando o nome, mas eu peço aí umas pessoas que participavam dessa sala, que estavam aqui. Eu peço eu também, Pai, pela Ceisiane, ela tem pregado, tem sempre aparecido, mas a gente não vê ela sempre aqui. Eu rogo, Senhor, pelo ministério dela, pela vida dela, pelo trabalho que ela faz para o Senhor. Toma em tuas mãos e abençoa. E rogo, Senhor, por cada lar representado, e cada pessoa que aqui está nessa manhã. Oh Deus, o Senhor sabe as provações de cada um de nós. O Senhor sabe o desejo de cada um de nós de andarmos com o Senhor, de termos uma vida santificada, uma vida consagrada ao Senhor. Abençoa aqui cada lar representado, cada família, cada coração, sonda cada coração e cada mente, e supra a nossa necessidade. Dai-nos hoje um sábado na tua presença, um sábado de intimidade, comunhão com o Senhor. Eu te rogo essas bênçãos, Paizinho querido, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Irmão Valmir, fique à vontade. Bom sábado a todos. O hino que eu vou louvar nesse momento, para a honra e glória de Deus, é o hino do Arautos do Rei, Habita em Mim. Eu sempre gostei muito desse hino, só essa semana que eu fui atentar bem para
letra desse hino, que fala profundamente para nós. E tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder. Preciso tantas decisões fazer. Dá-me esta tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do seu amor. Dize como devo caminhar, vem, pois, guiar, e habita em mim. O meu viver, dou-te, Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, e habita em mim, e habita em mim. Amém. Amém. Deus seja louvado. Tenham todos um feliz sábado, mais uma vez. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até amanhã, às 5 da manhã no Brasil e às 9 da manhã nos países da Europa. Deus abençoe cada um.